Carlos, ouvi dizer que quem emagrece demais quando está com gastrite, geralmente é porque está com câncer no estômago ou no intestino. A pessoa colocou aqui no intestino, né? Mas, consequentemente, pode ser também que tenha pessoas com medo de ter um câncer no estômago porque emagreceu demais, porque as pessoas sempre ouvem, né? Quem está com câncer emagrece muito. Então, como você está com gastrite e perdeu muito peso, então você tem medo de ter um câncer, uma úlcera no estômago. Como é que eu faço para poder resolver essa situação? Primeiro, entendendo o porquê que eu emagreci. O motivo de eu ter emagrecido com a gastrite, com a esofagite, não é porque necessariamente eu estou desenvolvendo um câncer. Tira esse pensamento da sua mente a partir de hoje. Beleza? Bom, por que você emagrece quando está com gastrite? O seu estômago, ele perde até 40% das suas funções digestivas. Muitas vezes o seu suco gástrico, ele pode estar com uma baixa acidez. Então a digestão fica mais lenta. Ou seja, ele não consegue fazer uma boa digestão e, consequentemente, você não consegue ter uma boa absorção de nutrientes. Isso vai fazer com que você absorva menos nutrientes, mesmo que você coma muito. Tá certo? Isso vai fazer com que você perca peso. Porque mesmo você comendo muito, você não está conseguindo absorver a nutrição, as calorias, a proteína, o carboidrato, os lipídios, para te dar energia, saciedade, construir ali a massa muscular. Então, consequentemente, você vai perder peso. Outra coisa também que faz você perder peso é o fato de você comer menos. Pode ter gente que tem gastrite que come muito, como eu falei. Pode ser que tenha gente que tem gastrite que, mesmo sentindo dor, continua comendo um prato legal de comida ou comendo ali, lanchando entre as refeições. Mas muitos de vocês que têm gastrite começam a comer menos. E começa a comer alimentos que você acha que é mais leve. Por que está comendo menos? Porque tem medo de comer e ter dor. Tem medo da azia, tem medo de comer e a comida ficar entalada na garganta. Então, pelo medo de comer, a pessoa evita comer. O que era um prazer se torna uma tortura, entendeu? Se torna uma tortura psicológica. Principalmente à noite, onde ali ela está, antes de dormir, ali com refluxo e acordando no meio da noite com queimação e refluxo. Então, essas pessoas elas passam a ter medo do alimento. Então, elas vão ali buscar comer bolacha, um pãozinho com margarina, um arroz com frango, porque na cabeça delas isso é mais leve. Esses alimentos fazem a digestão mais rápida. Entende? Mas isso daí está piorando a situação. Porque mesmo que a digestão do arroz seja mais rápida, ele vai prender o intestino, intoxicar o seu sangue e, consequentemente, inflamar o seu estômago. Então, assim, outras coisas também, questões emocionais. Muitas vezes você emagrece porque você já vomitou tanto, vômito, tosse, aquele entalo na garganta, aquela ardência, né? Acordando de madrugada, não consegue ir para uma festa com os amigos, não consegue ir para um momento social com os irmãos da igreja, porque você sabe que vai comer, vai sentir dor. Então você não aguenta mais viver com isso, e você tem medo de comer, né? E por ter esse medo, você come menos, come pouco, come alimentos com pouca proteína, com poucas fibras, com pouco calorias, né? E aí você acaba aí emagrecendo muito. Falta de apetite. Obrigado, Sora. Te respondeu aqui para mim, ó. Eu tinha esquecido. Falta de apetite. Quem tem gastrite desenvolve a falta de apetite, porque muitas vezes o corpo está tão inflamado, tão debilitado, que o estômago clama. O estômago diz: eu não aguento mais, eu quero que você pare de comer, eu quero que você me dê um descanso. Então, são coisas que acontecem quando você aí tem gastrite, você emagrece. Então, Carlos, eu estou com medo de desenvolver uma úlcera, um câncer, porque disseram que quem está magro, quem está muito magro é porque está com suspeita de câncer. Tire isso da sua mente, porque você emagreceu devido a que o seu estômago está debilitado, está inflamado. Mas não se preocupe,
Se você buscar aplicar as dicas que eu estou te ensinando aqui, você vai ter uma melhora espetacular e já vai ter um excelente resultado. Tá certo? O que é que você tem que fazer no caso do emagrecimento? Primeiro, paciência. Eu vou até olhar a hora, que senão eu passo da hora. Primeiro, tenha paciência. O que é que isso significa? Que no começo você não vai conseguir recuperar o seu peso do dia para a noite, ganhar massa muscular. Tem gente que tem gastrite e quer comer uma grande quantidade de proteína, de comida calórica, porque gosta de fazer academia e quer ganhar massa muscular. Gente, você pode sim fazer academia tendo gastrite? Pode, né? Você pode comer bem tendo gastrite? Pode, mas você tem que entender que nesse momento você não pode comer muito. Você não pode comer mais que 3 vezes ao dia. Quem faz academia geralmente faz o quê? Geralmente come 5, 6 vezes ao dia para ganhar massa muscular. Geralmente toma whey protein, que é a proteína do leite. Ou seja, piora a inflamação do estômago, os hipercalóricos, creatina. Tudo isso piora as inflamações do estômago. Então, assim, você tem que evitar esses sintéticos, tá certo? Você tem que entender que você precisa agora focar em desinflamar o seu estômago e depois você foca no ganho de massa muscular. E o que você tem que fazer? Procure comer uma alimentação calórica, só que natural. Entende? Para você pelo menos manter o seu peso. E às vezes até ganhar um pezinho, né? Um pezinho. Então, por exemplo, se você sabe que quem tem gastrite não pode consumir batatinha frita, não pode consumir biscoitos, bolachas, frituras, pastéis, coxinhas, quais são as gorduras que quem tem gastrite vai usar e quer manter o peso e manter a massa muscular? Nesse contexto agora é mais em relação ao peso. Daqui a pouco eu faço com as proteínas. Você vai usar abacate, você vai usar o coco, se você tiver acesso à polpa do açaí pura, vai que você mora no Pará aí, né, ou no Manaus, ou em um lugar ou que vende essas polpas do açaí pura, então você capricha aí na banana com açaí, a própria banana que é calórica, né? Se você achar o leite de coco em pó vegano, né? Que mais? Dentro ali das castanhas, temos também alimentos calóricos, né? Então você vai ter o amendoim com consumo moderado, ter muito cuidado para consumir demais também, porque pode causar refluxo, né? Amendoim, a castanha de caju, a castanha do Pará, as sementes como o girassol e a abóbora, as sementes de gergelim, linhaça, chia. A uva passa é bastante calórica e ela não inflama o estômago, ela não causa empachamento, ela não causa ardência. Claro que você pode sentir ardência porque tem vezes que qualquer coisa que você come dá ardência porque o estômago está inflamado. Mas ela vai diminuir muito os sintomas. Além de desinflamar, né, o seu estômago, ela é calórica e rica em açúcares. Então, gente, você quer manter o seu peso? Inclua. Não é que você tem que acordar de manhã e comer abacate, coco e castanhas. Não pode comer só isso porque é muita gordura. Pode passar mal, pode ter muito refluxo. Você vai comer as frutas, os cereais, vai comer ali o feijão, o arroz, a salada. Você vai comer tudo isso, aí você vai incluir essas gorduras boas para você poder manter o seu peso, tá? Não dá para falar mais aqui porque, né, tem aqui ainda mais 2 tópicos. Alimentos proteicos. Então você tem gastrite, evite proteínas de baixíssima qualidade. Quais são elas? O whey protein, porque o whey protein é a proteína do leite, e a proteína do leite ela contribui para inflamações no organismo. Evite também a proteína da salsicha, ou seja, comer salsicha, salame, hambúrguer, linguiça, nuggets, como fonte de proteína, porque são proteínas de baixa qualidade. Por mais que tenha uma concentração boa de proteína aí, são proteínas de baixa qualidade. Se você tem gastrite, você consome carnes, evite a carne vermelha, que seria ali a carne de boi, a carne de bode, né? A gente sabe que toda carne ela é prejudicial para o estômago. Mas, se você está nesse processo de mudança,
pelo menos diminua a proteína animal, diminua o frango, diminua o peixe, diminua o consumo de ovos e comece aos pouquinhos a colocar na sua rotina proteína vegetal, certo? Carlos, me dê exemplos de proteína vegetal, alimentos que têm bastante proteína. Aquela proteína de soja, o pessoal chama de carne de soja, é um exemplo de proteína vegetal. Ou seja, a cada 100 gramas da proteína de soja, da carne de soja, você tem ali 50 gramas de proteína. O próprio grão da soja, que é o feijão soja, a cada 100 gramas aí do grão de soja, você tem, se eu não me estiver enganado, umas 20 gramas de proteína. Acho que é 15 a 20 gramas de proteína. O próprio feijão preto. Feijão preto, eu creio que tem também ali entre 15 e 20 gramas de proteína a cada 100 gramas de ele cru. Cru assim, né? Você vai pesar ele cru e vai cozinhar, né? Você tem também o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a fava, a vagem. Então, leguminosas. Inclua as leguminosas no seu almoço. Tá certo? Outra fonte de proteína são sementes. Semente de girassol, triturada, de abóbora, gergelim, linhaça. Todas trituradas. Semente de quinoa, semente de melancia, que é bem proteica. Sementes trituradas. O amendoim também é uma leguminosa e também é uma oleaginosa. Riquíssimo em proteína, né? Cada 100 gramas tem 20 gramas de proteína. Outra fonte também são as castanhas. As castanhas acabam, assim, a gente tendo um consumo baixo de proteína delas, porque a gente não pode consumir muito, mas elas têm boas também quantidade de proteína. Tem ali entre 5 a 12, 15 gramas de proteína a cada 100 gramas de caixinha de caju, do Pará, nozes e etc. Outra fonte de proteína, vai que você goste, né? A espirulina em pó ou a clorela em pó. Cada 100 gramas de espirulina, eu creio que deve ter umas 50 a 60 gramas de proteína, se eu não me engano. Assim também a clorela. São bem proteicas. São algas marinhas em pó que você compra em lojas de produtos naturais. Então, aumentar o consumo de proteína natural.